Mesmo antes de engravidar, toda mulher quer saber como vai ser o parto, normal ou cesárea. Hoje essa dúvida se transformou em escolha. A lei do direito materno estabelece que a mulher pode escolher qual parto vai ter. Por enquanto, as cesáreas estão na frente. Um levantamento realizado no CAISME e no Hospital Estadual de Sumaré aponta o aumento dessa preferência, mas aponta também os problemas que essa escolha representa. A equipe coordenada pelo professor e médico obstetra José Paulo de Siqueira Guida fez um levantamento sobre o número de partos nas duas instituições em comparação com a Base Nacional de Dados. A conclusão aponta um aumento progressivo das taxas de cesáreas compatível com o que acontece no país. Em 10 anos, o aumento foi de 15%. O número passou de 40% para 55% de cesáreas. A pandemia, ela trouxe um impacto nas taxas de cesárea, porque a mulher que está gestante, e a gente teve a pandemia nessa história, ela tinha medo a respeito do que poderia acontecer na sua gravidez ou no seu parto. A gente passou a ter muita restrição à presença dos acompanhantes, ou por o acompanhante estar com sintomas, ou pela gestante estar num quadro mais grave que precisou ficar num ambiente de maiores cuidados. Então, tudo isso impactou nesse aumento em decorrência da Covid e a nossa própria falta de conhecimento lá no início da pandemia. Hoje o Brasil perde apenas para a República Dominicana em número de cesáreas, segundo o médico. Ele aponta não só a pandemia como causa desse aumento recente, mas também a cultura antiparto normal, comum entre os médicos, principalmente da rede privada, e reforçada por duas leis. A lei da cesárea, que vem aí com essa história de garantir que a mulher decida a via de parto dela, se ela quer um parto normal, quer ter um parto cesárea, e isso não veio acompanhado de informação adequada para a população tomar a decisão, né? E por fim, agora a gente vai observar um impacto da lei da laqueadura, que foi uma mudança que a gente teve na lei recentemente, que garante que a mulher possa fazer a laqueadura durante o parto. E muitas mulheres não sabem que a laqueadura não precisa necessariamente de uma cesárea para ser feita. O estudo mostra ainda que a cesárea é excelente quando existe uma indicação materna ou fetal. Por outro lado, o aumento no número de cesáreas não reduziu o número de mortes maternas, indicando que ela não garante menos riscos para a mulher. Nenhuma mulher deve ficar sem uma cesárea se essa cesárea se fizer necessária. Mas a gente também tem que tomar cuidado para não fazer cesáreas que não tragam benefício nem para essa mulher nem para o seu bebê. Porque a cesárea é um procedimento cirúrgico que ele vai aumentar o risco para aquela mulher, ele expõe ela a uma chance maior de morte, ele expõe o bebê dessa mulher a uma maior chance de complicações ao longo da sua primeira infância. Você faz uma cesárea, você cria uma cicatriz dentro daquele útero. Então, essa cicatriz, ela pode depois no futuro levar essa mulher a ter complicações nas próximas gestações que ela tiver. Se você garante uma assistência ao parto adequada, uma assistência ao parto humanizada, respeitosa, respeitando os desejos dessa mulher e ela estando num ambiente familiar, um ambiente que ela já conheça, tem a presença do seu acompanhante, ela vai considerar uma via de parto vaginal. Além de orientar melhor as mães com relação ao parto, o estudo mostra também que é necessário classificar o número de cesáreas de acordo com a realidade de cada região e unidade hospitalar. A classificação de Robson divide as gestantes em 10 grupos de acordo com as características obstétricas delas, como o número de gestações, se o parto foi induzido, idade e outras características. Aí é possível relacionar a taxa de cesáreas com o perfil de cada grupo e criar políticas públicas de atendimento e controle. Se de repente você tem uma quantidade muito grande de partos prematuros e a taxa mostra pra gente esse grupo 10 muito grande, alguma coisa de errado está acontecendo. Meu pré-natal talvez não esteja sendo feito de forma tão adequada, eu não estou identificando sinais de trabalho de parto prematuro e tratando de forma adequada. Então, eu consigo gerar uma quantidade de informações que vai além somente da taxa de cesárea, né? A classificação de Robson, então, ela amplia o meu olhar. Eu sei que a taxa de cesárea é X, mas eu sei como que é a característica da minha população, eu sei qual que é a taxa em cada um desses grupos. No Hospital Estadual de Sumaré, todos os partos são registrados a partir da classificação de Robson. Mas, de forma geral, as informações que ela disponibiliza já são coletadas na rotina de assistência à gestante. Todas essas informações da classificação de Robson, elas estão num documento chamado Declaração de Nascido Vivo. Então, todo bebê ao nascer, para fazer a sua certidão de nascimento, ele precisa dessa declaração. A informação está disponível, mas ela ainda é pouco usada, né? Então, a gente precisa ir além do
do debate, da discussão de que qual é a taxa ideal, né? Que a gente sempre ficou ouvindo a história, qual é a taxa de cesárea ideal, mas essa informação, ela é uma discussão que a gente nunca vai concluir grande coisa a respeito disso, mas sim, a partir da informação das taxas de cesárea, da classificação de Robson, da característica da população, eu gerar política pública. Eu estou com pouco prematuro, que bom, meu pré-natal está sendo bem feito. Então eu pego esse exemplo de um pré-natal bem feito e tento implementar ele em outro lugar onde as minhas taxas de prematuridade ainda estejam muito altas.